aqui a questão do direito à educação como posta, tá? Para além, que eu acho que a gente precisa discutir um pouco a questão da qualidade, né? Porque o ensino remoto ele se impôs, né? Não foi algo que foi estruturado, pensado, né? Foi algo que foi o que deu para fazer naquele momento. A minha pergunta é, eu percebo às vezes uma celebração de um ensino híbrido presente e futuro, que parece que está muito estabelecido, mas se a gente pegar a EAD, ela foi 30 anos de debate em cima do que vale, do que não vale, se não vale para a educação básica. O presencial demorou 300 anos para se chegar num modelo. Como é que o híbrido chega? Parece que é uma conclusão um pouco precipitada que o híbrido é a solução e que é o que vai levar a gente daqui para frente. Como o senhor enxerga, para além do direito, né, educação, a qualidade do que a gente vai ensinar nesse momento turbulento que a gente vive? Eu acho que tem algumas coisas que são importantes, né? Mais do que nunca, eu tenho convicção do que tive a oportunidade de fazer, ou seja, com o ministro Mendonça Filho, ou depois como ministro, que foi a mudança, por exemplo, na Base Nacional Comum Curricular. Ao termos uma base, ter um ponto de chegada onde a gente quer ir como nação, como país, na aprendizagem das crianças, e sair do mero conteudismo, né? O conteúdo é muito importante, mas o conteúdo por si só não tem nos levado aonde a gente precisa ir. Então, botar uma outra visão, onde a gente trabalha por competências, onde a gente olha por habilidades, tem muito a ver com o que a gente vai precisar ainda mais após essa pandemia. Mas aqui, esse é um ponto de partida que a gente já precisava antes da pandemia e agora precisamos ainda mais, né? Estou falando isso porque lá a gente tem desde a competência socioemocional, né, as competências para o século XXI, como a ONU gosta de trabalhar, por exemplo, ou o trabalho mais assim, tradicional do cognitivo, né? Sim. Todas as coisas estão ali sendo trabalhadas. Mas tinha algumas coisas que eram entraves, né? Quando a gente falava de tecnologia na educação no Brasil, a gente estava falando, muitas vezes era, o professor vai ser substituído. Eu acho que a gente tem um grande aprendizado em relação a isso nessa pandemia, é que a gente viu claramente que a tecnologia é muito importante para a educação. Que a educação híbrida, sim, veio para ficar, já vou falar um pouco mais sobre isso, Alexandre. Mas ela, em maneira nenhuma, substitui o professor. De maneira nenhuma, porque o conhecimento está na palma da mão. Eu posso pegar o celular aqui e pesquisar qualquer assunto que eu não saiba, eu vou descobrir alguma coisa aqui. Agora, como eu mobilizo, como eu utilizo isso, aí já é outros 500. Você faz uma pesquisa lá na internet, né, Patrícia? Você acha de tudo. De coisas maravilhosas e um monte de lixo. Para quem não sabe bem qual o significado da expressão, o que é a educação híbrida? Híbrida é ter o presencial e o mediado por tecnologia ou com tecnologia, o EAD, né, de alguma dessas possíveis modalidades. Então, o aluno ir uma parte presencial e ir uma parte à distância. É o que está sendo chamado aqui hoje de híbrido, né? Que eu acho que veio para ficar, mas veio para ficar sem substituir o presencial, sem substituir a escola, para ser algo a mais. Mas eu pergunto, como o ensino à distância me deu a seguinte sensação, né? A seguinte sensação, não, eu cheguei às seguintes constatações. Primeiro, muitos brasileiros, mais do que eu imaginava, não têm equipamento para isso. Segundo, não se pode contar com a ajuda dos pais porque os pais não foram suficientemente educados. Como superar isso aí? Então essa é a pergunta de ouro. Então a gente chegou no momento, é o seguinte, o medo que os professores tinham, Augusto, sobre a tecnologia vai me substituir, isso acabou. Eles perceberam, entenderam que a tecnologia não vai ser sua inimiga. Isso é um passo muito importante, porque ao ver que a tecnologia é muito mais aliada do que inimiga, você tira barreiras, né? Você consegue unir mais os dois mundos. Segundo, obviamente, se o professor já aceita mais o uso da tecnologia, se o próprio estudante cresceu no uso da tecnologia para a educação nesse período, nós temos um problema que é a infraestrutura, né? Não dá para não ter, não dá para o cara, mas nossa, agora eu gostei da tecnologia, aí eu volto para a escola lá e a gente não tem nada de tecnologia dentro da escola, nossa internet é ruim, não temos equipamentos. A gente acabou de fazer aqui no governo do estado um investimento de R$1,5 bilhão em tecnologia. Né? Então, desde compra de equipamentos, computadores, nova Wi-Fi para 100% das escolas, a gente está fugindo um pouco desse conceito de laboratório, é muito mais a sala de aula que vai se mudando, então são carrinhos com notebooks, tudo isso está chegando num altíssimo, maior investimento feito aqui na história do governo de São Paulo. Mas isso também por si só não é suficiente, né? Você tem que ter o porquê. Nós estamos hoje, por exemplo, aqui, quando a gente fala de educação híbrida, o que a gente está olhando? Eu quero o aluno em tempo integral presencial na escola. Nós estamos aumentando
No primeiro ano a gente aumentou mais de 50 escolas de tempo integral. A velocidade era 15, 20 e 30 por ano no máximo. No primeiro ano, 2019, a gente aumentou a 50. No segundo ano, no início de 2020, mais de 200 escolas novas em tempo integral. E agora, 416 novas escolas em tempo integral. Isso é só para mostrar como a gente precisa ter um menino mais tempo. Porque aqui no Brasil a gente tem um discurso de tempo integral. Na Europa não existe tempo integral, é tempo de escola, né? Todas as escolas são em tempo integral, eles têm mais tempo para trabalhar com as crianças e com os jovens, presencialmente, com a tecnologia lá dentro para ajudar. O que a gente agora está falando, enquanto eu não consigo fazer para todas, eu tenho 5.000 escolas, cheguei a 1.000 escolas agora em tempo integral, o que é um número extremamente expressivo para São Paulo, e se a gente continuar nesse ritmo, será um grande avanço dentro dos próximos 10 anos. Mas enquanto eu não chego lá, desculpa, Augusto, enquanto eu não chego lá, a gente está comprando chip de internet, por exemplo, para os 500.000 alunos mais vulneráveis, eles vão para a escola presencial, no contraturno eles farão mais 2 horas de atividade com um professor tutor, não porque o pai muitas vezes não consegue, mas vai ter um professor que vai fazer uma tutoria, que é uma experiência que a gente tem dentro das nossas escolas de tempo integral, aumentando a possibilidade de conteúdo. Sozinho, isso não vai para lugar nenhum. O que a gente está falando aqui é, vamos fazer algo a mais com isso. Nunca a substituição. Acho que esse é o grande ponto de partida, Alexandre, porque a nossa curva de aprendizagem para isso será muito grande nos próximos anos.